Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o estudo do direito tributário. Hoje vamos de direito tributário. Vamos dar continuidade ao aprendizado, tá bom? Em direito tributário. Nos encontros passados, o nosso foco foi as espécies tributárias. Lembra? Trabalhamos as espécies tributárias na visão da teoria pentapartida, né? Trabalhamos as espécies tributárias. Hoje vamos continuar, como dito, no estudo do direito tributário, mas o nosso foco será aí o poder de tributar e as respectivas limitações. Então, o nosso foco aí é posicionado, direcionado para as limitações do poder de tributar. Bacana? O slide já está no portal, se você não está com ele, corre lá e pega para acompanhar. É importante, é um reforço que te ajuda, né, na fixação do conteúdo, e você ainda pode fazer apontamentos complementares à medida que a gente for conversando aqui, ok? Então vamos lá, na tela, nosso primeiro slide, trabalhando em limitações constitucionais, né, do poder de tributar. Você não pode tirar, não pode perder de vista, não pode tirar da mente que quando eu falo em poder de tributar, pessoal, eu estou falando de prerrogativa de Estado. Tributar, enquanto poder, é prerrogativa de Estado. O Estado possui prerrogativas, você sabe muito bem disso, para atingir as suas finalidades. Abrindo aqui um breve parênteses, direito administrativo de novo, porque existe uma relação íntima entre direito administrativo e direito tributário. Então, abrindo aqui um breve parênteses em direito administrativo, a gente lembra da supremacia do interesse público sobre o privado, né? O interesse público sendo mais excelente, tendo aí a supremacia em prejuízo do interesse particular. É prerrogativa, nada traduz isso melhor do que a noção de prerrogativas, privilégios estatais. Dentre esses privilégios, poder tributar. Só que você não esquece que lá em direito administrativo nós também identificamos a figura das limitações, das restrições, né, referenciadas no princípio da indisponibilidade. Então, quando eu falo nessas prerrogativas, nesses privilégios de Estado, né, para alcançar a finalidade pública, né, a sua razão de ser, a finalidade do Estado, né, a atividade finalística do Estado é a realização do interesse público. Para alcançar, ele precisa de prerrogativas, ele recebeu prerrogativas, privilégios, ok? Que tornam o interesse coletivo superior ao interesse privado, individual, particular. Entendeu? Contudo, ao lado dessas prerrogativas, temos a noção de limitações informadas no princípio da indisponibilidade, né? Que diz que essas prerrogativas têm que observar restrições, têm que observar limites, né? Sob pena de caracterizar abuso. Então, prerrogativas, sempre, né? Lá no direito administrativo você aprendeu isso, prerrogativas tem sempre ao seu lado a noção de limitações, restrições, porque no Estado democrático de direito eu não poderia admitir a existência apenas de prerrogativas sem as devidas restrições, sobretudo para direcionar realmente a concretização da finalidade do Estado, que é o interesse coletivo, tá bom? Então, a gente fecha aí o parênteses a essa revisão lá do direito administrativo, bacana? Com essa ideia então de que prerrogativa advém dessa noção de supremacia, né? Ela vem dessa noção de supremacia do Estado, do interesse público em relação ao interesse privado. Você entenda então que tributo, né? Instituição de tributo, nada mais é do que o exercício de prerrogativa de Estado. Falar então em instituição, tributo, a criação de obrigação tributária, eu penso logo em prerrogativa. É uma imposição do Estado, né? Realizando a vontade pública ali, o Estado se remunerando para conseguir realizar as suas atividades voltadas para a concretização do interesse público. Lembra que o tributo ele é assim, ele é compulsório, é a lei que vem e impõe, é uma atividade, é um comportamento unilateral do Estado, né? O Estado de forma unilateral impõe a obrigação tributária e nos cabe apenas obedecer e cumprir com essa obrigação, né? Porque é exercício de prerrogativa. Agora, pessoal, em matéria tributária, né? Assim como vimos em direito administrativo, as prerrogativas têm que observar também restrições, elas têm limitações. As limitações que nos interessam em matéria prerrogativa para os encontros, para os estudos de hoje, programados para hoje, na sequência de vídeos que vamos fazer, nós temos ali as garantias individuais do artigo 150. Então, está aqui na nossa tela, né? Já para adiantar, o artigo 150. E aqui nós temos, olha, as garantias
as garantias individuais dos administrados, aqui administrado na figura do contribuinte, do sujeito passivo aí da obrigação tributária. Então tá aí, ó, sem prejuízo de outras garantias, eu tenho aí as garantias que estão enumeradas no artigo 150, nós vamos estudar. Mas antes eu quero deixar para você nessa abordagem introdutória a informação de que essas garantias do artigo 150 não são exaustivas, né? No artigo 50, ou o artigo 50, melhor dizendo, ele não tem a pretensão de esgotar as hipóteses de garantias individuais em matéria tributária. Então a gente pode encontrar outras garantias, até pela leitura do dispositivo, né, sem prejuízo de outras garantias, né? Essas outras garantias elas podem estar aí previstas numa legislação infraconstitucional, às vezes previstas em tratados, tá bom? Então, fora do contexto do artigo 150, é possível admitir, sim, a previsão de outras garantias, porque o rol do artigo 150 é um rol não exaustivo, ele não tem a pretensão de exaurir as hipóteses de garantias, né? Ali as hipóteses de garantias do contribuinte, né? Do sujeito passivo da obrigação tributária, enquanto essas garantias enquanto limitações ao poder de tributar. Então é pensar que o artigo 50 não traz todas as hipóteses de garantia individual enquanto limitação ao poder tributar. Essa é a conclusão que você tem que ter. Além disso, além de pensar que o artigo 50 é um rol não exaustivo, eu penso também que essas garantias individuais, elas são cláusulas pétreas. Então, as garantias individuais do artigo 150 são cláusulas pétreas, né? A informação que nós temos lá do artigo 60 da Constituição Federal, você conhece bem as cláusulas pétreas, elas não podem ser objeto de emenda constitucional que tem a tendência de abolir o direito, de acabar com o direito, extinguir o direito. Não pode, né? Se tratando-se de garantias individuais, o inciso 4 lá do nosso parágrafo 4, não pode ser abolido. Então, essas garantias individuais que agora nos interessam, do artigo 150, tem essa conclusão também. São cláusulas pétreas, né? As garantias aqui, os dispositivos aqui, né? Os incisos do artigo 150, as previsões constantes do artigo 50, são hipóteses de garantias individuais, identificadas como cláusulas pétreas, não pode ser objeto de emenda constitucional tendente a abolir nenhum desses direitos individuais aqui estabelecidos, né, hoje como objetos de estudo, previstos ali no artigo 150. Bacana, pessoal? Essa é a nossa primeira abordagem. Você tem que ter em mente, então, a perspectiva de que poder tributar é prerrogativa de Estado. Mas, como toda prerrogativa de Estado, o poder tributar se submete a limitações. As limitações que hoje daremos atenção são aquelas previstas no artigo 150. Veremos ali as garantias individuais do contribuinte, garantias que limitam o poder aí de tributar. Lembrando que essas garantias do artigo 150, elas não são exaustivas, não estamos ali diante de um rol exaustivo, é possível a previsão de outras garantias individuais, né, seja em tratados, legislação infraconstitucional, né? Então eu tenho no próprio texto constitucional, eu tenho a possibilidade aí de outras para além do artigo 150. Lembrando que essas garantias individuais do artigo 50 são identificadas como cláusulas pétreas, logo não pode, nenhuma delas pode ser objeto aí de emenda constitucional tendente a abolir qualquer uma dessas garantias. Ok, pessoal? Essa é a nossa abordagem introdutória, né? E ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta trabalhando então aí aspecto principiológico, valorativo, axiológico, no que diz respeito às previsões do artigo 150 e de outros dispositivos que traduzem, né, outros dispositivos constitucionais que traduzem aí limitações do poder de tributar. A gente volta já já.